Lucas 9, a partir do verso 57. Ah, está aqui o texto, né? Legal. É um texto muito conhecido por todos, não é? Talvez você que está aqui pela primeira vez, puxa, até esqueci de fazer o boas-vindas. Talvez a gente faça, se der tempo. Você que está aqui pela primeira vez aqui na igreja, seja bem-vindo. Se você nunca veio à igreja, ou está aqui pela primeira vez, pode compartilhar com alguém a palavra que está pertinho de você, tá bom? E acompanhar comigo aqui no telão, tá? Vamos lá, diz assim o texto bíblico: quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus, um primeiro homem: eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde dormir. É o que diz aqui a Bíblia. Outro disse, o segundo disse, Jesus disse para o outro, né? Siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro, Jesus disse a Jesus: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Senhor, nós amamos a sua palavra, ó Deus. Que a sua palavra, ó Deus, seja viva na nossa vida hoje, que a nossa mente seja iluminada pela tua palavra, que eu seja um canal de bênção para o teu povo, para transmitir, ó Deus, verdades para a nossa vida, para a nossa igreja crescer em fé, em nome de Jesus, amém. Bom, esse texto é um texto que chama muito a minha atenção. Eu nunca preguei esse texto aqui na igreja, nesses anos todos. A Bíblia é muito grande, não é? Eu tenho algumas mensagens já, não é? Sabe aquela comida que você prepara e deixa na geladeira? E depois, quando chega a hora de comer, você bota no micro-ondas, tira e está pronto e come? Mas muitas vezes eu não posso usar as mensagens que eu já tenho, não é? Porque a gente precisa entregar para o povo aquilo que o Senhor manda. Então hoje é uma mensagem, talvez para esse tempo, eu falei assim, eu preciso de uma mensagem, porque é um novo tempo da igreja, não é? Eu estou essa semana lutando com Deus para entregar para a igreja. Vou pregar à noite a mesma mensagem, não é aquilo que Deus quer que eu entregue, mas eu tenho um desejo de falar de uma coisa que tem a ver com esse tempo, não é? Mas o Espírito Santo me deu essa incumbência hoje, não é? De entregar para você como dispenseiro de Deus. Eu sou apenas um mordomo. Deus entrega para mim e para entregar para você, não é? Aquilo que talvez não seja uma mensagem que você gostaria de ouvir no dia de hoje pela manhã, para um novo tempo, para uma nova fase, mas eu tenho, não é, hoje muita convicção, muita certeza na minha alma, com o Espírito Santo, de que isso é aquilo que o Senhor quer entregar para você. É mais uma peça no seu quebra-cabeça espiritual, é mais uma chave que Deus está entregando para você, abrir portas, mais uma instrução para você crescer em fé e aplicar isso na tua vida. Eu estava anteontem com a minha filha, não é? Conversando com ela em casa. Vanessa não estava em casa. Rebeca, como é mais velha, eu converso de assuntos com ela que são um pouco mais difíceis do que com o Pedro. E ela já é mais mocinha, tem 10 anos, e a gente fala de tudo com a nossa filha, né? Tudo. E ela me fez uma pergunta: papai, você não tem saudade de voltar a ser engenheiro, não? E me pegou de surpresa aquela pergunta, não é? Porque apesar da Rebeca ouvir a gente falar, eu acho que ela não viveu essa época com a gente, não é? Ela era muito pequenininha quando eu larguei o trabalho, quando eu larguei tudo, só para viver do reino, não é? Só para servir a Jesus e seguir um chamado que Deus havia feito para mim, não é? Eu tinha um bom trabalho, eu trabalhava numa grande empresa, tinha um futuro muito promissor como engenheiro. Não sei se ela ouviu conversar com alguém essa semana sobre isso, eu não falo muito sobre isso. Ela falou: papai, você não tem saudade de voltar a ser engenheiro? Não pensa em voltar a trabalhar com engenheiro? Eu falei: não, filha. Eu falei para ela: filha, está na Bíblia. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Ela olhou para mim assim, tipo assim: o que é isso? O que isso tem a ver? O que é isso? O que é arado? Que botar para trás o que, pai? Eu comecei a explicar para ela. Mas naquele momento em que eu estava explicando para ela, Deus destacou isso muito forte no meu coração, não é? É exatamente essa palavra, é exatamente esse sentimento que eu quero que você
ensine para a minha igreja: aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. O que isso significa? O que Deus quer ministrar no nosso coração hoje, nessa manhã, sobre esse assunto tão interessante? Bom, em Lucas 9, esse texto em que nós acabamos de ler, o capítulo inteiro, depois você lê com calma na sua casa, mas é um capítulo muito importante da Bíblia, porque é nesse capítulo que pela primeira vez Jesus fala sobre a sua morte. Os discípulos não estavam esperando Jesus morrer, eles não sabiam que Jesus ia morrer, eles queriam ficar com Jesus para sempre, eles queriam ter a presença de Jesus constantemente com ele, e pela primeira vez Jesus sinaliza para eles de maneira muito clara: olha, eu vou embora, eu vou morrer, eu não vou ficar aqui não. É nesse mesmo capítulo que Jesus se transfigura, o seu corpo se transfigura, o seu rosto fica iluminado, é a transfiguração de Cristo. Depois você lê na Bíblia lá. É nesse mesmo capítulo que Jesus faz a primeira multiplicação de pães e peixes. É nesse mesmo capítulo que Jesus faz aquela pergunta aos discípulos, que preguei um tempo atrás. As pessoas estão dizendo o que é de mim? Ele fala: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É um capítulo tão importante na Bíblia. No final do capítulo, Jesus ele traz aqui para a gente um ensinamento muito importante sobre o que é servir no reino de Deus. Os discípulos aqui, a essa altura, já conheciam quem era Jesus. Eles já haviam experimentado milagres com Cristo, Jesus já havia feito milagres, eles já sabiam que Jesus tinha poder, eles já sabiam que Ele era Deus, que Ele era poderoso, eles já sabiam quem era Jesus. Então Jesus, ele muda um pouco o tom da conversa com aqueles discípulos, ensina para eles, ensina eles, através dessas experiências com esses, talvez candidatos ou recrutas a serem discípulos de Jesus, o que realmente significava servir a Cristo. E uma primeira pergunta para a gente pensar nessa manhã é: o que realmente é preciso para sermos seguidores de Jesus? O que realmente é preciso para sermos verdadeiros seguidores de Jesus? E aí vamos trabalhar com uma outra metáfora, a metáfora do casamento. Quando você casa, para casar, só precisa dizer sim? Você disse sim no altar, não é? Você aceita. Ontem nós fizemos um casamento, não é? Do Yuri com a Priscila. Yuri, você aceita a Priscila como sua legítima esposa, promete amá-la, cuidar dela, lavar a louça de vez em quando, e até que a morte se separe? Aí o que ele respondeu? Sim, não é? Sim, que maravilha! Então, que lindo, ele disse sim. E esse sim dele, está tudo resolvido. Com certeza, então, a vida dele vai ser assim, ele vai ser o melhor marido do mundo. É assim, sim ou não? Não! Só dizer sim a Cristo, só dizer sim ao reino, só falar que você é um discípulo de Jesus, não torna você um verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro casamento não está só em dizer sim, não é? Não é só ser gente boa. Tem pensa, pastor, mas aquela pessoa lá, ela vai para o céu porque ela é gente boa demais. Olha, não, aquela pessoa lá, meu Deus, ela é muito legal, ela não bebe, ela não rouba, ela não mente, ela não engana, ela é, meu Deus do céu, ela é quase Jesus. Tem gente que pensa que servir a Deus é ser gente boa, é pagar as contas em dia, ou é só fazer isso, ou é só ser legal. Querido, o evangelho não tem nada a ver apenas só com você ser alguém legal. Esses recrutas aqui, ou esses candidatos a servos de Jesus, também eram gente boa. Um queria enterrar o pai. Tem uma coisa errada em enterrar o pai? Meu Deus do céu. Jesus falou: não deixa os mortos enterrarem os mortos. Outro falou: não, Jesus, deixa eu primeiro resolver aqui minha vida aqui, eu só vou me despedir da minha família. Falou: não, despedir da família não, vamos embora, vamos trabalhar para o reino. O que é, então, verdadeiramente servir a Jesus? O que faz de mim um verdadeiro seguidor de Cristo? Vamos analisar esses três homens aqui, esses três candidatos, essas três pessoas aqui. Primeiro, eu coloquei como o servo raposa. Primeiro servo aqui na Bíblia, o servo que pede a Jesus. O outro foi Jesus que chamou, mas ele vai até Jesus e fala: olha, mestre, deixa eu te seguir. Eu quero te seguir.
há uma manifestação pessoal dele, de querer seguir, eu te seguirei para onde fores. Ele quer servir a Jesus e seguir ao mestre. E Jesus responde, as raposas têm covas, e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, apesar daquele discípulo dizer que querer seguir a Jesus, o que Jesus responde a ele? Olha, você pode querer me seguir, mas me seguir a Jesus, seguir a mim, exige renúncia e desconforto. Eu não tenho onde dormir. A raposa era comparada a Herodes, que era um dos governadores da época que Jesus foi crucificado. Herodes na Bíblia é comparado a essa raposa. A raposa fala de um animal astuto, enganador, um animal vil, que não tem valor algum. Jesus está dizendo que até aquele que não tem nenhum valor, talvez tenha mais conforto de vida do que aquele que deseja seguir a Cristo. Falou, você pode querer me seguir, mas querer me seguir implica em desconforto, esforço, renúncia. Nós não sabemos qual foi o final desse, a gente vai ver mais à frente. Eu não posso querer servir a Jesus em troca de algum benefício. Me parece que esse rapaz aqui, mestre, eu quero te seguir. É legal, está na moda seguir Jesus. Ai, que legal, poxa, eu vou na igreja. Eu vou lá e eu vou levantar minha mão e tal, eu quero seguir a Jesus. Eu vou lá participar, eu vou ser um discípulo de Jesus, que está famoso aqui, e que faz milagre. Eu vou estar junto lá, e eu vou fazer, e eu vou estar lá com a galera procurando, viajando, vai ser muito legal. Achando que seguir a Jesus traz para a gente imediatamente alguma recompensa terrena, querido. Nós não podemos seguir a Jesus por uma recompensa terrena. Não podemos, o nosso coração não pode querer servir a Jesus em troca de algum benefício. É o que Jesus está ensinando para ele aqui. Eu não preciso de garantias para me entregar por Jesus, porque Ele se entregou por mim. Como que eu vou ainda exigir alguma coisa de alguém que morreu no meu lugar? Imagina se você tivesse para morrer e você tivesse que trocar aí algum órgão seu, alguém na sua família falou, não, eu vou doar aqui para você metade do meu rim aqui, um deles vai para você. Eu vou doar minha córnea, não sei. O quão grato você seria a essa pessoa, que deu vida a você? Ou deu medula, olha, bateu certinho, doação de medula, você foi lá, fez o teste, a medula deu 100% de igual. Você ia morrer, ela deu vida para você. O que você exige mais dessa pessoa, querido? Para ser grata a ela, que Jesus deu a vida por nós. Ele se entregou por nós, por mim. Então o mínimo que eu posso fazer é também me entregar por Ele, me entregar pelo Evangelho, me entregar pelo reino de Deus. Se não fosse o Senhor, aonde nós estaríamos? Eu não posso querer seguir a Jesus em troca de benefício. A Bíblia compara esse homem a uma raposa, e a segurança de uma raposa está na sua toca. A segurança de uma ave está no seu ninho. Querido, você não é raposa, você não é águia, você não é qualquer outra comparação bíblica em termos de ave, não é você. A Bíblia compara a gente a uma ovelha. Você não é raposa, você é ovelha de Jesus. E a segurança de uma ovelha está no seu pastor. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu não tenho falta de nada, porque Ele é aquele que me protege, Ele é aquele que me conduz. Se você é ovelha, a nossa segurança não está na terra, a nossa segurança não está em Herodes, não está naquilo que a terra pode nos dar. A nossa segurança não está no nosso trabalho, no que nós podemos fazer com as nossas mãos. A nossa segurança está nele, está no nosso pastor, no Deus da nossa alma. Ele é o nosso pastor. A Bíblia diz que tudo nessa terra passa. Ei, o teu trabalho vai passar, o teu dinheiro pode acabar, as pessoas do teu lado podem passar. Existe morte, doença, tristeza, desajustes, desacordos, mas a palavra diz que aquele que faz a vontade do Senhor, ou a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. A minha segurança está em Deus, a minha segurança está em Cristo, a minha segurança está em saber que Ele é o meu pastor.
Aleluia! Você pode dizer isso, Ele é o meu pastor. Eu sigo, porque eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei que Ele é o meu Senhor. Quem é esse Deus? Quem é esse Cristo? Eu sigo pelo que Ele é. Seguir a Jesus envolve desconforto. Segundo, o segundo homem, é o que eu chamei de servo funeral. Eu quero chegar no último. Mas vamos lá, servo funeral, é o do versículo 59 ao 60. Nesse caso, Jesus convida ele. É Jesus que o convida. Olha que coisa, é Jesus convidar alguém. Olha que lindo. Jesus convida o outro homem a segui-lo, mas ele responde: Senhor, ou seja, eu vou, eu quero te seguir. Ele não falou que não quer, ele queria ir, seguir a Jesus. O primeiro queria ir, e Jesus falou: olha, vai vir, você quer vir mesmo? Vai vir. O segundo falou: Jesus convidou, vamos embora, vem, me segue. Ele falou: legal, eu quero, Jesus, mas, ao mais, ele responde: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus responde: deixa aos mortos o cuidado de sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Pastor, que palavra dura. Pô, Jesus não quis deixar o rapaz enterrar o próprio pai, né? Vamos entender isso na Bíblia. Primeiro, o que a gente entende aqui de maneira simples, com o que Jesus está ensinando, na primeira Jesus ensinou: olha, o reino de Deus e me seguir envolve desconforto, envolve esforço. Seguir a Jesus, dizer que é cristão, que ama Cristo, que segue a palavra, você vai ter desconforto na vida. Você não vai poder andar em onde todo mundo anda, fazer o que todo mundo faz, porque você serve a Cristo. Segundo, a prioridade do discípulo de Jesus, o que ele ensina nesse segundo aqui, é o reino. A nossa prioridade, quando servimos a Jesus, é o reino de Deus. A minha prioridade é aquele que me priorizou. Eu devo priorizar quem me prioriza. Eu preciso tratar quem me prioriza também com prioridade. O Senhor salvou a nossa vida. O reino de Deus é a nossa prioridade. Não é o meu trabalho, não é a minha casa, não é a minha vida, não é aquilo que... É o reino. E por mais estranho que pareça, por mais difícil que a gente consiga compreender o que isso significa, porque nós somos humanos, limitados e carnais, que o tempo inteiro, a nossa vida mortal, como é que eu posso explicar isso para você? Tenta manter a gente preso à terra, aquilo que é mortal. E aquilo que é mortal tenta captar sempre a sua atenção. E aí você fica preso a coisas dessa vida, a coisas dessa terra, a pessoas dessa terra, quando na verdade o teu olhar precisa estar em Cristo, no futuro de glória que Ele tem para você. A vida é muito passageira. Mas é óbvio, e aí vamos entender, você vai entender o porquê que Jesus disse isso. Tem gente que acha que Jesus foi agressivo, nem um pouco, Jesus foi até light. Com certeza o pai desse rapaz não havia morrido ainda. Se estivesse morto, não é? Naquele momento, e se estivesse próximo ao sepultamento, aquele rapaz não estaria ali. Ele não poderia nem estar na rua, há um período de 7 dias com a família. Se a cultura judaica, aquele rapaz nem estaria ali. Jesus nem teria convidado ele para participar. O que nas entrelinhas esse rapaz está dizendo é que Jesus, olha, primeiro eu devo honrar o pai e mãe. Esse é o mandamento. Então primeiro eu preciso viver a minha vida inteira com o meu pai. Lá no futuro, depois que o meu pai morrer, depois que eu enterrar o meu pai, depois que eu pegar a minha herança, depois que eu casar as minhas irmãs, aí eu te sigo. Quando isso iria acontecer? Sabe lá quando? Aquele rapaz estava colocando toda a sua história, tudo aquilo que ele achava que ele ainda iria viver, na frente de servir o reino de Deus. Enquanto a gente faz igual. Jesus, eu quero te servir, eu quero servir na igreja, eu quero servir no teu reino, mas eu preciso ficar rico primeiro, eu preciso viajar primeiro, eu preciso trabalhar primeiro, eu preciso cuidar das minhas coisas primeiro, eu preciso resolver a minha vida primeiro, depois que tiver uma certa idade, depois que meu filho casar, e depois eu te sigo. O que Jesus disse? Deixa o morto cuidar do morto. Deixa aquele que é mortal cuidar daquilo que é mortal.
que eu vejo na Bíblia? Que a sua desculpa foi maior que o seu amor a Cristo. A sua desculpa foi maior que o seu amor ao reino. Sua desculpa foi maior, querido. Qual é a desculpa que você tem dado? Pelo amor de Deus. Qual é a desculpa que você tem dado para não servir a Cristo de uma maneira intensa, proposital, com entrega, com amor a Deus? Não estou dizendo para você largar a sua família, para você largar o seu trabalho, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que muitas vezes nós colocamos barreiras mortais, humanas, que nos impedem de servir a um reino que é eterno, a um reino de glória. Que coisa, deixa eu enterrar tudo, eu resolvi tudo primeiro. Eu até pus aqui, ó, ele poderia ser o 13º apóstolo. Quem sabe esse cara aqui seria o 13º apóstolo. Jesus chamou ele para viver um tempo de glória. Nós saberíamos o nome dele na Bíblia talvez, mas as suas desculpas, o apego à coisa mortal, fez com que ele não servisse a Jesus da maneira correta. Isso é coisa de gente morta. Mortos espirituais, é a comparação que a Bíblia faz, só conseguem ver aquilo que é mortal. Mortos espirituais, e é isso que Jesus está dizendo, deixem os mortos espirituais. O que são mortos espirituais? Aqueles que não veem o reino, aqueles que não entendem o que é o reino, aqueles que não servem ao reino. Esses são os mortos espirituais que Jesus está dizendo. Deixa os mortos espirituais cuidarem daquilo que os mortos espirituais fazem. Que quem está morto espiritualmente não consegue visualizar aquilo que é imortal, aquilo que é sobrenatural. Se você está aqui hoje, você está servindo a Cristo, você consegue visualizar aquilo que é eterno, visualizar o reino de Deus, o reino de glória, aquilo que nos espera na glória, o que nós estamos acumulando, o que nós estamos fazendo aqui sendo luz do mundo, sal da terra. Igreja não é clube. Você não está no clube, você não está numa casa de massagem, que vai ficar bem, você não está numa palestra, você está na igreja, na casa do Deus vivo, você está no reino de Deus, Cristo em vós, a esperança da glória. Há uma luta acontecendo, uma batalha acontecendo, e Deus está, construindo em você fé, trabalhando em você, convocando você para servir ao reino. Não, Jesus, deixa eu vou enterrar, quando meu pai estiver lá, quando meu pai morrer, quando eu enterrar meu pai, quando minhas irmãs casarem, quando eu pegar a herança, aí eu te sigo. Jesus falou, não é isso não, querido, deixa os mortos enterrar os mortos. Quer cuidar de coisa mortal, não é aqui. Jesus não tem problema com a morte, a gente que tem, Jesus não tem. A Bíblia diz que ele tomou a chave da morte e do inferno. A Bíblia diz que ele venceu a morte. Ele morreu e a sua morte para muitos acabou. Imagina o diabo conseguir. Jesus morreu, festa no inferno. A Bíblia diz que é o 3º dia. O que vocês estão fazendo aqui? Procurando quem? Ele não está mais aqui não. Ele ressuscitou. E com ele, com a sua ressurreição, ele vence a morte. Ele toma as chaves do inferno, ele é o Deus que pode todas as coisas. Jesus não tem problema com a morte. Quem tem problema com a morte? Quem está preso a coisas mortais. Quem está preso e vinculado a coisas mortais, coisas que passam, meu irmão, a tua prioridade é o reino de Deus. O reino de Deus, inclusive para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. É o reino. Estou dizendo que você não tem que amar a sua família, não é isso que eu estou dizendo. Você tem muito cuidado para explicar isso aqui. O que esse rapaz estava dizendo é que a prioridade dele era resolver toda a sua vida mortal. Depois ele ia focar no reino. E Jesus ensina para a gente em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e os seus valores, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa linda, não é? Último lugar, último servo. Terceiro servo, versículo 61 até o 62. O outro homem disse assim, a outro homem, Jesus chama um outro, olha, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Outro. Jesus responde, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa história do arado é mais ou menos assim, o que esse rapaz estava dizendo. Jesus, o que é deixa-me despedir? Deixa eu ir lá em casa, porque na cultura judaica quem sai de casa recebe uma bênção.
recebe uma autorização para sair, é quem está saindo. Ele disse, deixa eu voltar na minha casa e pedir autorização para o meu pai, para eu te seguir. Deixa eu voltar na minha casa lá e ver lá com a minha família, o que eles pensam sobre eu te seguir. De novo, família envolvida. E o que mais acontece de crise, de imbróglio, de barreira para pessoas servirem a Deus, são valores familiares. Transmissão de valor familiar que não concorda com a palavra, que não serve a Deus, que não coaduna com aquilo que Deus tem para você. E você está preso a valores da sua família, preso a falsas não liberações que você não teve, que te impedem de rasgar tudo e falar, eu quero servir a Jesus, eu quero ser um crente verdadeiro, eu quero pregar o evangelho, eu quero deixar esse negócio queimar no meu coração. Esse cara, não, eu vou voltar lá e vou pedir autorização para meu pai, para ver se ele deixa. Você imagina naquela época o que o pai ia falar? Você não vai seguir esse andarilho não, rapaz, esse maltrapilho. Quem é Jesus? Um cara doido, anda para um lado e para o outro, com um discípulo lá fedendo, não come, vai viajar não sei para onde aí, estão querendo matar esse cara, você não vai seguir Jesus não. Que loucura é essa? Vai lá roçar, vai para a roça, vai trabalhar. O pai ia deixar por acaso alguém seguir Jesus? Por acaso você vai perguntar a alguém, o que você acha, hein? Jesus é bom ou ruim? Você vai perguntar a um mortal, alguém que está preso a valores mortais? A Bíblia diz, não é, um texto lindo de Efésios, eu até coloquei aí, Efésios 2, vocês estavam mortos por causa da desobediência. Diz assim, ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo a desejos ardentes e inclinações da nossa natureza humana. Éramos merecedores da ira, mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida. É pela graça que vocês são salvos. A gente já está morto. Eu já estou morto. Ele me deu vida, mas eu já estou morto para o mundo, já estou morto para o pecado. Se nós morremos com Cristo, diz a palavra, também ressuscitamos com Ele. E a vida que agora nós vivemos é a vida de Deus. Desapega aí, vai. Desapega aí de valores, de conceitos humanos, de conceitos carnais, de coisas da vida que tenta prender você a não enxergar o que significa o reino de Deus, o reino sobrenatural de Deus, aquilo que você não está vendo, aquilo que é metafísico, aquilo que é sobrenatural, mas aquilo que engloba toda a nossa estrutura e a nossa vida, porque se alguém não anda bem na sua vida espiritual, isso contamina toda a sua estrutura de vida. Cuida do teu reino, cuida da tua vida espiritual, para que toda a tua vida se organize. Interessante. Jesus fala, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Ou seja, trocar a roça do mundo pela roça do reino. O reino, como eu botei essa foto, é uma roça. Jesus trabalhava com agricultura. A época de Jesus era uma época que a agricultura era muito forte, né? Muito fundamental para a vida moderna, para a vida daquela época, melhor dizendo. E a vida de hoje não é diferente. Nós precisamos escolher a roça que a gente vai querer roçar. A gente tem essa frase que a gente fala para casamento, mas é para a vida. Escolha o seu difícil. Fala para alguém, escolha o seu difícil. Fala para alguém isso aí. Qual é o difícil que você quer viver? Querido, difícil tudo é. Não tem nada fácil nessa vida não. Qual que é a roça que você quer capinar? Você quer roçar o mundo lá? Então vai, é difícil também. Vai ser ruim. Eu não vou para a igreja, que maravilha, aqui eu venho no ar-condicionado, que alegria. Não, irmão, você está equivocado. A roça de Jesus também não é fácil não. Vamos aprender sobre isso um pouquinho? O que era o arado? Põe para mim a foto dele aí. Isso era um arado. Isso aí, eu não sei, remonta aos primórdios da humanidade. Não sei se na idade, sei lá que idade que foi, mas os egípcios, os sumérios já usavam isso aí. Isso é um instrumento importantíssimo para garantir a vida. Põe para mim o arado moderno, o moderno. Isso, olha que lindo o arado hoje. Olha que arado tech. Esse é o arado de hoje. Sem isso aqui, você não come. Sem isso aqui, você não come. Acabou a comida para a humanidade. Tem, porque tem um arado. Olha a importância do que é um arado, a comparação profunda e ao mesmo tempo simples que Jesus faz. Aquele que coloca a mão no arado não deve olhar para trás. Volta no outro arado.
ele era extremamente fundamental, um instrumento usado para facilitar a semeadura. Por quê? Tem uma outra fotinha que eu botei do rapazinho com boi. Isso. Aquilo que está em cima da cabeça lá do boi é o que a gente chama de jugo. Não tenha jugo desigual. Outro dia eu prego sobre o jugo. Colocava o jugo no boi e aí prendia a madeira, o arado, aqui no jugo lá, e o rapaz segurava, como se fosse uma forquilha. A ponta de madeira, no tempo de Jesus a ponta já era de ferro, porque a ponta de madeira quebrava com facilidade, quando fosse arar a terra. Então o agricultor, ele tinha que fazer força no arado, os bois iam andando, o agricultor tinha que quase montar em cima do arado, para afundar o bico dele na terra, enquanto os bois caminhavam para frente, ele empurrava aquele bico para a terra para fazer a vala na profundidade certa, na linha certa, para depois vir semear. Ou seja, o trabalho desse agricultor era extremamente fundamental para garantir a vida. A vida e a morte de uma família, ou a vida e a morte de um negócio daquela época, dependiam da habilidade do agricultor em usar o arado. Sem arado, sem vida. Sem arado, sem comida. Sem arado, sem recurso. Uma terra mal arada não recebia bem a semente. Resultado, fome e pobreza. Quem não conseguia arar bem a terra, por algum motivo, por alguma distração, quebrou um instrumento, não afundou certo, vai passar fome e vai ficar pobre. Agora, o agricultor que era diligente no trabalho, tinha foco e arasse bem a terra, era a garantia de comida, riqueza e prosperidade. Olha que coisa linda que Jesus nos ensina sobre isso. Aquele que bota a mão no arado. A Bíblia não diz que não pode soltar o arado. O problema de Jesus não é quem solta o arado, é quem bota a mão no arado e olha para trás. Vamos aprender sobre isso aqui nesse texto. Primeiro princípio de 3. Primeiro princípio, seguir a Jesus é trabalhoso. Você pode dizer para alguém, dá trabalho seguir a Jesus, viu? Não vou enganar não. Pode falar, querido, dá trabalho seguir a Jesus. Dá muito trabalho viver como morto também, mas também dá trabalho o reino de Deus. Se não fosse assim, Jesus não comparava o reino dele a alguém que ara a terra. Bota a foto do cara que ara de novo. Parece fácil um trabalho desse? Sim ou não? Um cara no sol. Esforço, constância, equilíbrio, foco para arar a terra do jeito certo. Servir a Jesus dá trabalho, mas eu tenho uma notícia para você: ao mesmo tempo que dá trabalho, ao passo do trabalho que você tem, o Senhor tem recompensa para você. Diz a palavra em 1 Coríntios 15:58, o apóstolo Paulo usando essa mesma analogia: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes no trabalho do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Quem ara a terra com foco, quem serve o reino, o teu trabalho não será vão. Firmeza, constância. Quem serve a Deus desse jeito tem recompensa nessa terra e tem recompensa no céu também. Que coisa linda isso. O arado não era fácil de conduzir, exigia força e concentração. Você imagina, força e concentração. Estava vendo ontem lá perto de casa, estão pintando a rua. Aí hoje tem uma maquininha, né, um caminhão, aí passa o caminhão pintando, aí está o cara lá. Máquina hoje para plantar isso tudo. Olha esse campo aí, ó. Se eu for viajar, eu fui viajar para o sul um tempo atrás. O que tem de campo de soja daqui para o sul do Brasil, você não consegue ver. Chega ao final, você olhar. É alguém que vai arar a terra? É a máquina. Hoje as máquinas fazem o trabalho. Sei lá como é que é, umas aradeiras, vamos dizer assim. As colhedeiras. Mas na época, Jesus disse: olha, o reino de Deus é isso aí, ó. Arar a terra. Exige esforço, concentração. Uma ferramenta agrícola. E que mais uma vez Jesus traz uma analogia para o reino dele, que tem a ver com o que é agricultura? É plantar e colher. Tudo na vida, e tudo aquilo que Jesus ensina tem a ver com isso, plantar e colher. Se eu planto mal, eu colho mal. A minha colheita
vai sempre estar correlacionada diretamente ao que eu plantei. Eu não posso querer colher aquilo que eu não plantei. Ou seja, aquele que bota a mão no arado, aquele que faz as coisas de qualquer jeito, olhando para trás, não vai colher. Não vai ter resultado. Eu não posso ter, pelo amor de Deus, meu irmão, eu não posso ter preguiça de arar a terra. Deus está dando uma terra para você. Eu não posso ter preguiça de arar a minha terra. O que é terra? Terra fala de útero. Terra fala de vida. Terra fala de produtividade. Lugar de gerar. Jesus fala que nós fomos feitos do pó da terra. Olha que lindo. Ele nos gerou da terra. Ele foi o nosso agricultor. Ele que nos semeou e nos tirou da terra. Que coisa linda. Ela conta a analogia bíblica. O sêmen do homem, quando penetra a terra da mulher, o útero materno, gera um filho, gera vida. O Senhor está tratando aqui sobre aquilo que precisa ter vida e que está morto na sua vida, porque você não está arando a terra direito, porque você está sem foco, está perdido, querido. Eu quero declarar sobre a tua casa em nome de Jesus. Sabe qual é a tua terra? É o teu casamento. A tua terra é a tua empresa, os teus filhos, a tua história. Coloca a mão no teu arado. Não tenha preguiça de arar o teu casamento. Não tenha preguiça de arar a tua empresa, de arar o teu ministério que Deus tem dado a você, porque quem ara a terra direito tem colheita. Você vai plantar, vai ter esforço, mas você vai colher frutos do teu trabalho, do teu esforço, em nome de Jesus. Ah, pastor, meu casamento não está legal. Ara o teu casamento. Ara a terra da tua família com esforço. Chama tua esposa, o teu marido, vamos orar aqui, repreender esse espírito aqui da nossa casa. Mas as pessoas hoje querem tudo fácil, mamão com açúcar, tudo na moleza. Não tem, meu irmão, não existe isso. Jesus está dizendo, aqui ele coloca a mão no arado, não pode olhar para trás. Ou seja, não pode fazer de qualquer jeito, que quem ara a terra de qualquer jeito, fique tranquilo, querido. As nossas escolhas é que nos levam para os nossos destinos, não é? Qual é a sua escolha? Qual é a terra que você quer arar? Não quer arar direito, não? Então no futuro também não reclame. Eu digo para os meus filhos isso. Filho, você e a Rebeca, vocês dois não têm direito de chegar a um lugar menor do que eu e sua mãe chegamos. Vocês serão maiores do que a gente, porque a gente já arou a terra para vocês. Vocês receberam uma terra já arada. Sabe o que acontece? Tem gente que recebe a terra já arada, só que não foi ele que fez, não foi ele que arou. Aí o que acontece? Ele tem preguiça de continuar o negócio. Aí ele diz de qualquer jeito, não fui eu que fiz. Querido, existe uma história para a gente chegar aqui. Homens e mulheres de Deus araram a terra para a gente estar aqui hoje, numa igreja bonita dessa, com ar-condicionado, com um telão de LED, não é? Existiram pessoas que vieram antes de você, na tua casa, na tua história, para você ser quem você é. Então não se faz de besta, não. Você não teria chegado aí se não fossem as pessoas que deram oportunidade para você, se não fosse Cristo ter arado a sua terra espiritual. Você está vivendo em pecado, mas Ele semeou em você a semente da vida. Arar a terra, trabalhar com dedicação na terra que Deus te deu. Se você olhar o texto aqui, as histórias não têm final. Quando a Bíblia faz isso, é para que eu analise cada história e o final seja o meu. Eu quero escrever o meu final aqui. Qual é o final de cada um desses aí? Qual é o final da sua história? De que maneira você lidaria com essas perguntas de Jesus aqui? Segundo princípio, não perca o foco do céu. Mais uma vez, Paulo fala em Filipenses 3,14: prossigo para o alvo. Olha o que o cara está na terra, o que ele tem que fazer. Por que ele não pode olhar para trás? Se ele botar na terra, se ele olhar para trás, o que acontece? Ele vai desviar o caminho. Então, Jesus falou, aquele que quer servir ao reino, quer ser o meu discípulo, precisa ter foco, precisa ter alvo. Porque sem alvo, se você se distrair na caminhada, o boi vai andar e você vai perder o rumo da vala que você está arando.
e vai comprometer o teu futuro, a tua colheita. Então, se eu não arar a terra agora com foco, certo? Com concentração naquilo que eu estou fazendo, eu vou comprometer o meu futuro. Que coisa incrível isso. Olha que coisas tristes na Bíblia, que o Espírito Santo me inspirou a escrever isso aqui. Saul foi um rei sem propósito e acabou perdido. Judas andou com Jesus e perdeu o caminho. Sansão foi cheio do Espírito Santo, mas terminou como um escravo. Homens cheios de Deus, tanto Saul, como Judas, que andou com Jesus, quanto Sansão, que era cheio do Espírito Santo. Os três tiveram um final triste, tiveram seu futuro comprometido, porque se perderam no meio do caminho, porque as distrações da vida fizeram eles perderem o foco do reino de Deus. Então, é possível a gente começar bem e a gente terminar mal. É possível a gente começar a vida bem e terminar do jeito errado. É possível a gente se perder no meio do caminho. Não, mas Deus me resgatou, ninguém pode me impedir, nada vai acontecer. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que Jesus ensina. É possível perder o foco. É possível me perder no meio da minha caminhada com Jesus. O cara que era a terra é aquele que precisa ter foco em Jesus. Lembra de Pedro? Começou a afundar, quando o foco dele não foi Jesus, mas a tempestade, mas os problemas da vida. Qual é o teu foco? Para quem você está olhando? Para onde você está olhando? Para onde a tua vida está apontando? Se você pensar sobre isso. Eu botei um exemplo aqui meu, de distração, né? Porque hoje há uma luta para ter atenção das pessoas. E o diabo usa essa mesma arma para distrair a gente do nosso propósito. E aí a gente diminui o impacto das coisas. Não, pastor, mas você que quer? É só uma mentirinha. Não, isso aí é só uma postagenzinha. É só uma roupinha. É só uma comidinha. É só uma bebidinha. É só um negocinho. Ah, não, mas isso é uma coisa uma vez ou outra. Ah, é só um pouquinho. Ah, não, isso aí é só um negocinho de nada. Cuidado. Porque isso pode tirar o teu foco de Jesus. E quando a gente tira o foco de Jesus, a gente erra a vala, a gente se distrai no caminho, a gente perde a mão do arado e a gente olha para trás. E quando a gente faz isso, a Bíblia diz que nós não somos aptos ao reino de Deus. Deus quer entregar para você o reino dele. A quem? A quem tem foco. A quem está preso ao propósito de servir ao reino. De amar a Jesus acima de todas as coisas. De buscar o evangelho, de buscar o reino de Deus. E a não se distrair no meio do caminho. Em terceiro e último lugar, não olhe para trás, olhe para o caminho à sua frente. Fale para alguém, olha para frente, olha para frente. Para de olhar para trás. Olha o que diz em Filipenses 3:13, de novo o apóstolo Paulo. Irmãos, quanto a mim não julgo que já o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E ele completa, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou seja, a nossa salvação, ou seja, mais uma vez a Bíblia dizendo, tem recompensa para você, que persegue um alvo, que não olha para trás, que segue adiante. Ele tinha um passado terrível, Paulo tinha um histórico perverso, um assassino de cristão, mas ele foi transformado por Jesus, e agora ele fala, olha, eu não vou olhar para o meu passado, eu não vou olhar para trás, eu vou seguir em frente, eu vou olhar para frente, para o caminho que eu tenho à minha frente. Quanta gente não consegue avançar, porque está aprisionado a coisas que ficaram para trás. Olhar para trás, olha a analogia do arado, olhar para trás
é o que me impede de ter sucesso no futuro, que é a minha plantação. Você pode não perceber, mas um detalhe que você faça agora, de olhar para trás, está comprometendo o teu futuro em Deus. O teu sucesso depende do teu foco no presente. Não olha para trás. Não olha para trás no teu casamento. Não olha para trás na tua empresa. Não olha para trás no teu ministério. O que passou, passou. Olha para o caminho à tua frente. Deus tem algo novo para você na frente. Eu não vou olhar para trás, eu vou seguir em frente. Eu vou seguir o caminho que Deus me propôs. Pessoas que são comprometidas pelo seu passado. Mas como o diabo tem puxado as pessoas para trás, né? E olhar para trás fala de valorizar defeitos, crises, problemas, coisas que já aconteceram. Querido, deixa para trás isso. O que passou, passou. Deus tem algo novo para você. Deus tem uma nova temporada para você. Você pode ter um novo casamento com o mesmo marido, um novo casamento com a mesma mulher. Você pode viver um novo ministério com Deus, servir a Jesus de uma outra forma, reacender no teu coração a chama de servir ao reino, reacender no teu coração a vontade de ser um verdadeiro discípulo. E é esse discípulo aquele que não olha para trás. Aquele que tem os seus olhos no futuro. Aquele que olha para frente. Aquele que tem a capacidade de pensar: poxa, hoje as coisas não estão legais. Hoje eu tenho feito um sacrifício maior, mas eu não vou desanimar. Eu não vou parar de arar a terra, porque eu sei o que o futuro me espera. Eu sei que existe um futuro de glória para mim. Eu sei que tudo aquilo que eu faço pelo reino de Deus, o reino devolve. Diga: o reino devolve todo esforço. Tudo aquilo que você fizer pelo reino de Deus, o reino de Deus vai te devolver. A terra devolve o teu esforço. No teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério, a terra devolve. O reino de Deus devolve. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir ao reino. Vale a pena gastar a sua vida por aquele que se entregou por você. Vale a pena. Eu termino com um texto de Apocalipse 2, 22, 17. Diz assim: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E o que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. Para quem? Para quem que o Espírito e a noiva dizem: vem? Para o noivo. Quem é o noivo? Cristo. Quando nós entendemos que o Senhor é o nosso noivo esperado, quando nós entendemos que Ele é aquele que a nossa alma deseja, quando nós entendemos aquele salmo que o salmista diz: assim como a corça suspira por águas, assim é minha alma por Ti, Jesus. Quando nós estamos apaixonados por Ele, não tem família, não tem trabalho, não tem nada é mais importante para a noiva do que o noivo. Nada é mais importante para alguém do que o dia do seu casamento. Pode aparecer alguém no meio do caminho, pode entrar pai, pode entrar mãe, pode entrar trabalho, conflito. Eu quero o noivo, eu quero me encontrar com Ele, eu quero servir a Ele, porque o meu coração é dele. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Jesus. Nós queremos te encontrar, Senhor. Estamos apenas no ensaio. Isso aqui é apenas um ensaio para uma longa eternidade que nós temos para viver com Jesus.
Que o nosso coração seja como essa noiva. Como noiva de Cristo. A gente diga, vem. Fica de pé no seu lugar.